Olá, bom dia no nome de Jesus. Tudo bem? Você tem um domingo feliz, uma semana que vai entrar maravilhosa. E hoje o Senhor me pediu para ler dois textos para vocês, nesse período que nós estamos fazendo tantas perguntas sobre as situações que nós estamos vivendo. O Senhor pediu para eu ler esse seguinte texto para você. Diz assim: Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro texto que Deus pediu para que eu lesse para vocês no dia de hoje foi o seguinte: Creio em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes diria: vou preparar-lhes lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Yes! Duas promessas maravilhosas. Uma que, para que nós possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ter entendimento e mudar, transformar a nossa mente. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós não estamos, temos que parar de falar no fim do mundo. Temos que parar de falar nos fins dos tempos. Mas, ao transformar a nossa mente, ouvir essa palavra que Jesus disse: acreditai no Pai e acreditai em mim, eu vou lhes fazer lugar, eu vou lhe preparar aposento, eu vou vir buscar vocês. Então nós temos que saber que Deus tem uma promessa através de Jesus, no qual ele vai voltar a nós e vai nos levar para viver para sempre com ele, onde ele vai botar um fim nesse pecado e nessa situação desse mundo que nós estamos vivendo. E Jesus deixa muito claro: eu quero estar com vocês pelo resto das vossas vidas, por toda uma eternidade. Mas ele deixa muito claro: nós vamos passar por um momento onde nós estamos passando pelo início de muitas dores. Jesus deixa muito claro na sua palavra que antes dele vir nos buscar, nós vamos passar por dias terríveis, e Jesus diz: eu os estou avisando antecipadamente. E se você e eu não aprendermos e mudarmos a nossa mente, ficarmos felizes que ele vai vir nos buscar e prepararmos para tudo o que vai passar nos próximos dias, meses e anos das nossas vidas, nós vamos ficar pegos de uma forma muito despreparada. Jesus disse: vigiem, estejam atentos e preparados. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, pestes, mas é necessário que isso venha. Não tenham medo, mas o fim não virá imediatamente. Aquele que preservar em mim vai ser salvo. E diz Jesus: depois desses sinais vai vir uma grande tribulação, mas nós temos que aprender uma lição. Jesus diz: aprendam esta lição. Quando vocês verem acontecendo todas essas coisas, saibam que o fim está próximo. Quem invocar o meu nome vai ser salvo. Não deixem abalar e nem deixem se alarmar facilmente. Não se deixem enganar. Não se sobrecarreguem os seus corações com libertinagem, com drogas, álcools, bebidas, mídias sociais e tudo que te tira a tua razão. E também cuidado com as ansiedades da vida. Jesus diz: esses dias virão sobre todos os que estão sobre a terra. Estejam alertas para que estejam de pé quando eu voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para colocar um ponto final no pecado e restaurar este mundo. Uau! Então Deus está deixando muito claro que nós temos que primeiro parar com tudo isso e ficar alerta, não ter medo, que nós vamos passar por períodos terríveis. Ok, e ele avisa isso, ele faz uma revelação do que vai acontecer. E muita gente, às vezes, não entende e tem medo dessas revelações porque não conhece. Esquece da primeira promessa: eu vou vir buscar vocês. Aquele que invocar o meu nome será salvo. Então nós temos que entender que o que dizem que é o fim do mundo, para nós vai ser o dia da nossa redenção, onde nós vamos morar para sempre com Jesus. Mudando o nosso entendimento, mudando nossa maneira de pensar, nós vamos encarar com muito mais naturalidade. Claro, com muitos sentimentos, porque as guerras, as fomes, as pestes são terríveis, mas Jesus disse: essas coisas teriam que acontecer e Deus vai nos explicar. E para isso ele me pediu para que eu andasse com vocês pelo Apocalipse. Então, nos próximos dias, nos próximos vídeos, eu vou pedir a graça do Senhor e a graça do Espírito Santo para me ajudar, para que eu e você passeemos por dentro do Apocalipse. E quando eu recebi isso do Espírito Santo essa semana, ele falou: passei com os meus filhos pelo Apocalipse. Eu fui buscar na internet e encontrei um vídeo de um pastor
que teve a mesma revelação que eu estou tendo há 10 anos atrás, no ano de 2012. E eu fiquei brilhante, eu falei, Jesus, como o Senhor fala, eu estou todo arrepiado agora. Da mesma maneira que o Senhor falou há 10 anos atrás, o Senhor está querendo que eu passeie com seus filhos pelo Apocalipse e eu vou ser o primeiro a querer passear contigo. E, passeando pelo Apocalipse, a primeira coisa que eu pude entender é que ele deixa claro que ele foi e vai ser sempre Deus, e ele vai vir nos buscar. E antes dele vir nos buscar, antes dele revelar a revelação do futuro que foi passada para João no livro de Apocalipse, pelo próprio Jesus, por anjos de Deus e por visões que João teve, ele disse que isso tudo, o Apocalipse, nada mais é do que uma revelação do que está acontecendo agora e do que vai acontecer. É vontade de Deus. Deus quer que nós saibamos o que vai acontecer com a humanidade. Por quê? Ele tem uma finalidade. A finalidade de Deus é que a partir do momento que nós saibamos o que vai acontecer, a partir do momento que ele usa João para nos revelar o que vai acontecer nos últimos dias da nossa vida aqui na Terra e a chegada da nossa redenção, ele quer que nós guardemos o que nós estamos ouvindo para que nós saiamos vitoriosos em Jesus. Jesus, Deus, o Espírito Santo, não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno que foi preparado somente para Satanás, não para nós. Ele sempre deixa claro que aos vencedores ele vai nos constituir sacerdotes do reino dele, nós vamos viver para sempre com Jesus, vamos julgar as nações e vamos estar com ele para o resto das nossas vidas. Então ele quer nos alertar, quer nos revelar do que vai acontecer. Mas antes de revelar o futuro, antes de revelar, ele quer que nós entendamos que nesse momento está havendo, ele quer deixar claro que está havendo um desvio da sua palavra. Ele quer nos alertar para erros, ele quer nos alertar que nós temos uma necessidade tremenda de nos arrepender daquilo que está acontecendo. Ele está dando um alerta para a necessidade de que nós tenhamos um primeiro amor na nossa vida, ou seja, quando você vê um primeiro amor, você vai querer cada vez mais aprender de Jesus, ou seja, ter esse amor por ele. Ele está dando da necessidade, está dando um alerta para que nós tenhamos a possibilidade de crer que nós seremos vencedores com ele, que nós mudemos o nosso entendimento para saber que ele vai vir buscar aqueles que estão clamando pelo seu nome. E Jesus faz isso ao começar o Apocalipse, antes de mostrar o que está acontecendo, primeiro, elogiando o que é correto. Depois ele fala uma repreensão para o que está errado. Depois ele faz advertências de como nós temos que ouvir. E depois ele faz uma exortação para que nós nos arrependemos e, por fim, ele dá a promessa da sua vinda e a promessa de vitória para aqueles que estão com ele. Então, eu queria conversar com você rapidamente isso. Jesus faz grandes elogios antes de começar o Apocalipse. Jesus diz assim, eu reconheço tudo que você tem feito como meu servo. Ou seja, tudo que você está fazendo para Jesus, ele está vendo. Ele diz aqui, eu tenho visto que você tem sido alerta, que você tem mantido a fé, eu tenho visto que quando você está faltando força, você pede para mim, parabéns, eu vou estar com você. Muito bem, você tem sido um servo bom e fiel. Eu tenho visto que você se agrada em ouvir as minhas palavras. Mas, ao mesmo tempo, ele faz algumas advertências, porque como ele disse que a palavra dele está sendo desviada, antes de começar a revelar o que vai acontecer nos fins desses tempos agora e na vinda e chegada de Jesus para nos buscar de novo e nos levar para viver sempre com ele, ele faz uma advertência que ele quer que nesse momento que nós estamos vivendo, eu e você aprendamos a não admitir pessoas más, que nós tenhamos força para ir contra todos aqueles que vêm com falsas ideias religiosas que não sejam a palavra de Deus, que nós lutemos sempre para estabelecer o reino de Deus, não o reino dos homens aqui na terra, que nós detestemos a falsa explanação dos evangelhos. Tem muita gente usando falsos evangelhos, dizendo que são evangelhos de Jesus. Ele diz que nós devemos detestar essas coisas. Ele diz que nós não admitamos viver na carne de uma vida devassa, de uma vida de promiscuidade sexual. Jesus deixa claro, antes de nos revelar o final dos tempos aqui nessa terra, nós não devemos aceitar a história de hoje do politicamente correto de minimizar o erro para tentar adequar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, às vontades próprias das pessoas, dizendo que a igreja tem que se adequar, que a palavra de Deus tem que se modernizar. Ele deixa claro, não aceitem isso. Ele diz que as nossas atitudes devem ser baseadas nas suas palavras e que nós não aceitemos mais disfarces de falsa santidade. Muita gente se vestindo de santo nesse momento e que nós não devemos aceitar. Ele faz uma exortação antes de começar a revelação do Apocalipse, antes que nós passeemos
pelo Apocalipse, ele fala que todos nós devemos nos arrepender para que nós possamos ser salvos do que vai chegar. Vai chegar tempos terríveis, ele disse, mas nós devemos nos arrepender. Ele diz que nós devemos voltar às primeiras obras, que nós sejamos firmes com ele até a morte, que nós não soltemos a sua mão e mantenhamos sempre a fé com ele, e que nós sejamos diligentes em tudo que nós formos fazer na nossa vida, em todas as áreas, sempre fazendo tudo para a honra e glória do nome dele. Isso é ele que tem que falar. E ele diz das grandes promessas, como ele já falou, que ele vai vir nos buscar, que nós vamos morar por toda a eternidade, vamos comer da árvore da vida, vamos estar com ele por toda a eternidade, vamos receber autoridade sobre as nações, nós vamos estar com ele caminhando diariamente, andando com ele, e ele deixa muito claro, se tudo isso que nós fizermos, nós entendermos que ele vai vir nos buscar e nos mantivermos firmes, ele vai nos livrar de toda a provação que está por vir. E ele disse que ele está na porta da nossa casa, na porta do nosso coração, tec, 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 batendo, e se nós abrirmos o nosso coração, ele vai vir e vai cear conosco, ele vai querer ficar conosco. Em contrapartida, antes de começar a nos revelar o que vai passar, pelo Apocalipse, a revelação do que está acontecendo, o que vai acontecer, Jesus disse que aqueles que são falsos crentes perderão a intimidade com ele. Ele diz que aqueles que são falsos crentes, que não querem manter e que estão desviando tudo isso que nós vimos como advertência, eles vão ser presos e mantidos presos por Satanás e não vão conseguir melhorar o seu nível espiritual. Ele diz que aqueles que continuam com o espírito de adultério, seja ele físico ou seja ele espiritual, não vão conseguir estar com ele. O próprio Jesus diz que vai confrontar esses falsos crentes que se dizem cristãos na sua volta e não vai deixá-los subir. E Jesus diz, eu vou vir como ladrão, ninguém saiba. Então ele diz que os mentirosos, a eles vão ser esperados muita humilhação, aos mornos serão vomitados e aos frios serão levados para o calor do inferno. Ou seja, Jesus deixa muito claro que nós, antes de entendermos o que vai acontecer nos próximos dias, meses e anos das nossas vidas, antes de preocuparmos com os sinais, nós temos que nos preocupar em renovar nossa mente, saber que ele vai vir nos buscar, estarmos preparados para estarmos de pé na hora que ele chegar para nos buscar. Então, não tenhamos medo, não nos alertemos com tudo isso, mas estejamos vigilantes para nos mantermos fiel à palavra do Senhor. Que Deus possa estar começando a abrir o seu entendimento e o meu entendimento para que a gente possa passear com Jesus pelo Apocalipse e ouvir o que o Deus quer falar conosco. Deus te abençoe no nome de Jesus. Escuta os outros vídeos, eu sei que vai te abençoar. Amém.